Então, galera, boa noite. A gente vai começar a apresentar o nosso paper, apresentando primeiramente eu, né, o Gabriel, depois tem o Aliander e a Elisângela, que a gente está participando desse presente trabalho. Então, já vou iniciar aqui apresentando o título do trabalho, né? Então, a gente elaborou o foco central relacionado a uma entrevista, mas o nosso trabalho ele está direcionado a uma aplicação do programa 5S em empresa de transporte logístico, tá? Então, a Lisa ela vai dar um breve resumo aí para explicar como é o nosso foco central do trabalho. Boa noite, gente. Então, neste trabalho, o foco central é abordar a aplicação de uma das mais importantes ferramentas da qualidade, que por mais que seja a ferramenta com várias características funcionais, também segue uma linha de raciocínio elaborada, utilizada para garantir um ambiente digno de trabalho. O programa 5S é aplicado em muitas empresas que buscam ter sede de mudanças organizacionais, garantindo a preservação de uma boa área de trabalho. Para definir essa ferramenta com mais clareza, o presente artigo também traz um fato real, exemplificando de quais formas existentes podemos utilizar a ferramenta do programa 5S, onde a consequência é de se obter uma área digna e com colaboradores estruturados e treinados para com suas funções. Nas pesquisas realizadas, identificamos a importância dessa ferramenta na área de transportes e o quanto uma empresa pode ter pontos positivos para alcançar resultados e objetivos, pois não será apenas uma abordagem de aplicação, mas sim um avanço em resolução de problemas atuais e evitar futuros também. E agora o Aliandro ele vai dar início à nossa introdução. Melhoria contínua de processo de transporte aumenta a produtividade, qualidade e reduz os custos de uma empresa. Para que a melhoria funcione, é necessário um comprometimento da equipe de gestão de empresas, junto com uma equipe técnica qualificada e colaborativa. O sistema de gestão da qualidade foi criado para gerir e garantir a qualidade, os recursos necessários, procedimentos operacionais e responsabilidade, garantindo os fornecimentos de produtos e serviços. Sua utilização deve estar agregada à melhoria contínua de seus processos, visando aumentar cada vez mais o seu desempenho, garantindo o envolvimento da organização, melhoria nas atividades desenvolvidas e conseguem ter capacidade para suprir as necessidades dos clientes. As empresas devem buscar sempre a melhoria contínua, pois garante que a mesma atinja objetivos e metodologias que visam agregar qualidade. Bom, aqui eu vou ler as citações. O programa 5S ajuda provendo a primeira grande faxina, tanto em nossas mentes como no ambiente de trabalho. O significado do 5S está relacionado a um conjunto de conceitos, utilização, organização, limpeza, saúde e autodisciplina que se tornam uma prática fundamental para todos os níveis da organização, ou seja, a obtenção do processo educacional e sucesso, considerando Silva, 1966. Conforme Dan Shaw, 2013, o programa 5S vai além de ser uma ferramenta administrativa. Ela propõe reeducar e recuperar práticas e valores deixados para trás, mas conhecidos por todos. Então, aqui nós temos uma imagem representando o 5S, que um dos 5S é o senso de utilização, o outro é o senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização e o senso de autodisciplina. Vamos lá. Então, agora a gente vai dar início à metodologia, né? É o tão esperado do paper. Então,
O presente trabalho foi desenvolvido na empresa TC, então por motivos, né, de direitos autorais, né, de empresas, a gente não pode divulgar o nome nem o nome do responsável. Então a gente acabou abreviando, tá ok? Então, na empresa TC, localizada na cidade de Navegantes, no estado de Santa Catarina, através de entrevista presencial com a diretora comercial VA, tá? Em um determinado estudo de caso relacionado com a metodologia da ferramenta do programa 5S, para que tivéssemos conceitos e exemplificação do assunto em questão, buscamos entrevistar a responsável e proprietária de uma empresa de transporte que estaria efetuando mudanças significativas e importantes para a área que, por sua vez, estaria com deficiência em organização por parte das funções de cada colaborador, onde futuramente haveria desvalorização das atividades. Para entendermos como foi tratado toda a elaboração desta entrevista, aplicamos 2 perguntas que enfatizam o objetivo deste artigo. Então, nós temos aqui, né, os resultados e as discussões, né, elaborado com as 2 perguntas que nós fizemos para a responsável dessa empresa. Né? A primeira delas seria a pergunta 1, qual foi o motivo que o levou a implementar o programa 5S no transporte? Tá? Então, isso foi uma resposta verídica, né, que a gente teve junto em contato presencial com ela. E eu vou explicar um pouquinho sobre como foi as respostas, tá ok? Então, primeira delas ali, temos como foco maior no ramo logístico o trabalho de garantir a entrega ao cliente, e quando nos deparamos com tamanha desorganização com os formulários e backups para tais rastreabilidades relacionadas ao motorista, que irá carregar e descarregar o produto, sentimos a necessidade de agir conforme as ferramentas da qualidade. Então, como ela explicou, né, desorganização é a palavra-chave de todo o processo de sugerir e também garantir que haja algum tipo de trabalho ou até mesmo de uma mudança relacionada a alguma ferramenta da qualidade. Então, foi dessa forma que ela procurou elaborar toda a parte sistemática, né, e prática, né, do programa 5S para poder mudar essa cultura, mudar totalmente essas atividades que estavam desorganizadas, né? E depois a gente teve a pergunta 2. E quais foram os pontos positivos e negativos após a implementação? As melhorias através de elogios dos clientes com total disposição para nos ajudar em reclamações e erros operacionais, demandas que vieram aumentar e as contratações de mais colaboradores, os processos começaram a estar mais organizados e as funções também com os colaboradores a cada dia sabendo rastrear mais e dificultar menos. Um dos pontos negativos foi a desistência de alguns colaboradores. Outro ponto seria a desmotivação de outros, mas que aos poucos estão se adaptando às mudanças. Então, o que a gente consegue trazer aqui? Né? Qual que foi esse centro dessas 2 perguntas? Foi que nesta empresa haveria uma mistura, né, total de funções, onde todo mundo fazia tudo. Então, a comunicação com o cliente, comunicação com o motorista, os retornos para os clientes, as ligações, as reuniões, tudo era voltado para todo mundo. Então, acabava fugindo, né, daquilo que se diria um controle, né, de funções. Então, onde ela elaborou, né, onde ela se juntou com a equipe de qualidade para garantir total mudança relacionada a essas funções. Então, a gente teve ali uma tabela de processo de setorização que diz respeito à mudança, né, que houve e também, né, o antes e o depois de como ficou toda essa parte de estrutura de funções. Então, antes da aplicação do 5S, como vocês podem ver, temos ali todas as funções: comunicação com o cliente, follow-up, que seria o retorno, programação de entrega, emissão de nota, cotação de valores da mercadoria e assim por diante. Então, o setor responsável, como vocês podem ver também, estão todos
porque realmente eram todos os colaboradores que cuidavam de tudo, e isso acabaria afetando de alguma forma, né? Depois da aplicação do 5S, então a gente teve ali essas mudanças, né? Cada setor ficou responsável por alguma atividade. Então, reuniões, né? Foi criado alguns setores, né, que não tinham antes, mas acabaram sendo criados ali para poder realmente suprir a necessidade de atender ao cliente. Então, a gente entende que nesse viés de controle de funções seria realmente para que houvesse também um foco no cliente, para que ele não se sentisse desvalorizado. Então, nós temos essa tabela justamente para exemplificar que houve uma mudança bem radical, mas que foi muito necessária. Agora o Alejandro vai ficar com a conclusão. Bom, consideramos nesse artigo que a implementação de ferramentas da qualidade na empresa citada trouxe benefícios como melhorias de capacitação técnica pessoal, que aumenta a confiabilidade dos resultados dos processos. Neste caso, outros benefícios seriam o aumento das demandas e visibilidade de negócios e projetos da empresa, metas alcançadas, satisfação do cliente com as entregas. É de suma importância que as empresas elaborem um plano de ação que garante um desempenho elevado para alcançar um ambiente digno de trabalho, onde se evidencia um marco metodológico como o Programa 5S. Dessa forma, temos como conclusão que uma organização entre funções, setores e a percepção da diretoria com relação às mudanças propostas nos leva a observar que não seria apenas uma filosofia de mudanças, mas sim uma junção de conceitos e comportamentos culturais de disciplina. E aqui a gente tem as referências, né, onde a gente elaborou toda a estrutura do paper, né, a estrutura da entrevista e os sites de onde a gente pesquisou, tá ok? E é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo paper. Obrigado. Obrigada.